Prosseguindo no estudo sobre o reino dos céus, neste vídeo vamos examinar o que está em Mateus, capítulo 22, versículo 2. Este versículo está no contexto de uma parábola, a parábola das bodas, que vai do versículo 1 até o 14. É o seguinte: então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Um certo rei é Deus. O seu filho é Jesus, o Cristo. Os servos são os enviados que o Cristo mandou para fazer o convite. Moisés, os profetas, depois veio ele próprio, depois outros vieram após, não é? Os apóstolos, etc. Então, esse é fazer o convite, lá com Moisés, com o Antigo Testamento, os profetas, o Evangelho de Jesus, agora a doutrina espírita, são convites que são trazidos pelos servos do Senhor, os profetas, o próprio Jesus, o Filho, veio também trazer o Evangelho, os apóstolos, que são servos também, trazer o convite. E ainda hoje o convite está aí feito através da doutrina espírita, do Evangelho, do Antigo Testamento, naquilo que diz respeito às leis de Deus, não as leis civis que ali estão contidas, os convites. Mas estes não quiseram vir, os convidados. Eram os judeus, os filhos de Israel. Não aceitaram, nem todos, na verdade, né? Israel como comunidade, porque Jesus, ele foi crucificado pelos representantes do povo de Israel. Então foi destruído, como diz ali. O rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Nós vimos o que aconteceu com Jerusalém no ano 70, totalmente destruída, não é? E eles foram dispersos pelo mundo por séculos, até que voltaram agora em 1948. Muito bem. O que são essas bodas? É o casamento entre os que aceitaram o convite formulado
tanto por Moisés, profetas, por Jesus, pelo Evangelho, pela doutrina espírita, através daqueles servos que vieram fazer o convite, estes são a noiva. E o noivo é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Não é? Estes são. Ora, quando eles não aceitaram Israel como nação, porque muitos ali aceitaram, evidentemente, os apóstolos, o próprio Paulo de Tarso, que foi levar depois esta notícia, os convites para os gentios, não é? Como ele diz ali, e depois das saídas dos caminhos, convidai para bodas a todos os que encontrardes. E aí nós vamos ver, por exemplo, a história de Paulo e outros apóstolos que levaram o convite para fora do povo de Israel, para os gentios. E até hoje nós nos beneficiamos disso, não é? Aí o rei, entrando para ver os convidados, viu ali que não estava trajado com veste de núpcias. A veste de núpcias se refere à veste branca, que diz respeito ao estado de frequência elevada, vibratório, que corresponde ao pensamento, sentimento da pessoa. Aqueles que põem em prática os ensinos de Jesus, que aceitam o convite e as vivenciam, esse passa a ter um estado íntimo em frequência vibratória alta, emana de si luz branca, refletindo a generosidade, a benevolência, a indulgência, perdão, este estado vibratório elevado, não é? De onde vem esta ideia das bodas? Nós vamos encontrar novamente esse assunto tratado em Apocalipse. Nós vamos encontrar em Apocalipse 19, dos versículos de 6 a 9. Olha só. Isso é João falando, hein? João, o evangelista que escreveu o Apocalipse. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Reina onde? Nos corações dos convidados, que aceitaram o convite. Então Deus já dirige nossas escolhas, nossas decisões, através da consciência, onde está escrita a lei de Deus. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos de glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Esposa, somos aqueles que aceitamos o convite, vivenciando o Evangelho, os ensinos espíritas. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Aí está, o linho fino, não é? E branco representa as justiças dos santos, a bondade, a benevolência, a indulgência, o perdão, a paciência, todas essas virtudes que são emanações do superconsciente, de nós como seres em comunhão com Deus. E disse-me, agora disse a João, né? Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Cordeiro é Jesus, naturalmente. E disse-me, disse a João, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aí está, as bodas, né? Os convidados, enfim, os servos. Servos são aqueles que vêm para levar o convite, né? Aí diz ali, amarrai-o de pés e mãos e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso descreve o momento das bodas, do convite e da aceitação, da presença
na festim das bodas, é a questão da separação do joio e do trigo. Aqueles que não quiseram vir para as bodas foram convidados, não quiseram vir, dentro da humanidade, da Terra toda. Estes são, podemos dizer assim, o joio, porque eles não se associaram à vontade divina que se manifesta através da nossa consciência. Então não estão com vestes nupciais, não podem ficar na Terra, são retirados da Terra e levados para um planeta de transição entre primitivo e expiação e provas, para transitar novamente, para então poder, no momento oportuno, aceitar o convite. Não é? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Todo mundo do planeta tem o seu chamado, seja pelo cristianismo, seja pelo budismo, pelo hinduísmo, ou por outras doutrinas que são coerentes com o Evangelho, e aceitam o convite. Todos do planeta Terra foram convidados. Aceita ou não aceita? Muitos combatem, nós sabemos disso. Outros se desinteressam, como diz ali, ó. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Isso acontece até hoje. Não é? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem escolhe? Nós mesmos. Aceitamos o convite. Nós, então, é que somos, que fizemos a escolha. Muitos são chamados. São convidados, todos são convidados. Muitos não aceitam. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. É a tal da porta estreita, né? Do caminho que leva a esta porta. Muito bem. Aí está. No próximo vídeo, prosseguiremos em mais um estudo sobre o Reino dos Céus, falando sobre Mateus, capítulo 23, versículo 13. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.